Presidente Lula assina nesta quinta-feira, ao lado da ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura, assina em Salvador o decreto da Lei Paulo Gustavo, que garante o maior orçamento da história para a cultura. O mecanismo prevê o repasse direto dos recursos da União aos estados e municípios. O secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, que vai estar presente, vai acompanhar essa cerimônia toda, está conosco. Fala conosco aqui no Issa Bahia mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, secretário Bruno Monteiro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu amigo Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes do Issa Bahia. Prazer falar com vocês mais uma vez nesse dia histórico para a cultura brasileira. Como você já citou aí, o dia que o presidente assina o decreto que garantirá o maior repasse da história para o setor cultural, e nós temos a honra de receber esse evento, esse momento histórico da cultura aqui na Bahia, na nossa Concha Acústica. Então é um dia muito especial, nós estamos aqui à disposição. Um dia histórico para a cultura brasileira e para a cultura baiana. Bruno, quais reflexos você vislumbra para a cultura aqui do Estado a partir da regulamentação da Lei Paulo Gustavo? Olha, Jefferson, a Lei Paulo Gustavo vem com um aporte para o Estado da Bahia de 286 milhões de reais. É um recurso muito significativo. Para vocês terem uma ideia, todo o orçamento da Secretaria de Cultura para este ano, para o ano de 2023, é de 224 milhões de reais. Então, nós estamos recebendo no total do Estado, porque uma parte do recurso, 148 milhões, vem para o Estado, para o Fundo Estadual de Cultura, e 138 milhões vão para os municípios, diretamente para os 417 municípios da Bahia. O que isso possibilita, sobretudo? Aquilo que nós viemos falando desde o início da nossa gestão, desde a campanha eleitoral, que é a diversificação, é conseguir chegar em todos os municípios com políticas públicas, com apoio do Estado, para que aquela cultura que já acontece, que já está presente nos municípios, nas comunidades, nos terreiros, nas comunidades quilombolas, indígenas, para que essas manifestações culturais tão vivas, que fazem a Bahia tão diversa, tão diversificada culturalmente, recebam o apoio do Estado e, portanto, tenham condições de se apresentar, de qualificar a sua ação. Então, isso é algo que dialoga muito com a nossa agenda, que é a agenda da territorialidade da cultura, da territorialização, da cultura mais presente em todo o Estado e não somente focado na capital. Então, isso representa um momento, com certeza, muito importante, porque também se aposta na diversificação do fazer cultural. Essas leis de incentivo, como aconteceu com a Lei Aldir Blanc, nos mostra muito isso, que a gente não chega somente naquela cultura mais tradicional, mas consegue chegar num fazer cultural mais diverso, que está acontecendo em todos os lugares, e isso é uma possibilidade muito ímpar, que marca muito esse momento de retomada da cultura, de retomada dos investimentos públicos na cultura no Brasil, e para nós aqui na Bahia, com certeza, é a possibilidade de um trabalho que fortalece a ação que acontece nos municípios, nas comunidades em toda a Bahia. Na prática, Bruno, como é que esse dinheiro vai chegar ao seu destino final? Porque você fala que parte dos recursos vai para o Fundo Estadual de Cultura e o restante para os municípios. E para chegar na mão dos artistas, qual é o caminho que esse dinheiro vai percorrer? Bom, amanhã o Ministério da Cultura abre num evento aqui na UFBA, em parceria uma parceria do Ministério da Cultura com a UFBA, um evento de capacitação para os gestores estaduais e de capitais, onde vai ser apresentado o sistema, como é que é o passo a passo. Então, amanhã nós apresentaremos um plano de trabalho, como nós executaremos a lei. O nosso aqui na Bahia foi elaborado a partir de uma consulta pública, que foi feita pela Secretaria de Cultura, e também muitas contribuições que nós recebemos do Conselho Estadual de Cultura e dos comitês da sociedade civil. Então, nós nos cadastramos no sistema amanhã. Esse sistema está aberto do dia 12 de maio ao dia 12 de julho, portanto, por 2 meses, né, por 60 dias. Então, os estados e municípios se cadastram nessa plataforma, apresentam o seu plano de trabalho, o governo federal analisa se esse plano de trabalho está
condizente com a regulamentação que será assinada hoje pelo presidente no decreto, e aí, então, o recurso será repassado para os estados. Cada um precisa adotar uma plataforma para a execução da lei. Como é que o proponente vai cadastrar a sua proposta? Então, é por meio de uma plataforma que o Estado e os municípios fazem a adesão, né? Cada um tem a liberdade de fazer, e aí, a partir de então, os projetos começam a chegar dentro dos eixos que a lei define para o apoio. Lembrando que 70% do recurso será para o audiovisual, para ações no audiovisual. Afinal de contas, 70% desse montante que compõe aí os 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo vem justamente do Fundo Setorial do Audiovisual. Bruno, bom dia. Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. Bruno, como é que a Secult está definindo os critérios os grandes critérios, vamos dizer assim, né, para o investimento desses 148 milhões que cabem aqui ao estado da Bahia, né? Pela definição de teto, por exemplo, dos projetos, vocês estão definindo um teto mais baixo para contemplar um número maior de projetos? Como é que isso vai funcionar? Mesmo considerando já de saída essa informação relevante, que você dá de 70% para o audiovisual. Exato. Olha, a nossa prioridade, obviamente, serão estabelecidas faixas de apoio, né? Porque tem capacidade para atender diversos projetos, mas nós queremos justamente que os projetos menores e médios tenham importância, ou tenham maior efetividade, porque isso garante, inclusive, uma maior diversificação e a capacidade de nós chegarmos a mais fazedores e fazedoras de cultura na Bahia. Tem alguns critérios, obviamente, que nós saberemos o detalhamento hoje a partir do decreto. Nós participamos de toda a negociação desse decreto por meio do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura. Por sinal, nós estaremos recebendo hoje aqui 15 secretários de cultura de estados brasileiros de todas as regiões que vêm para acompanhar esse momento. Então, nós demos uma série de sugestões. Até a semana passada, nós tivemos uma reunião em Curitiba em que avançamos bastante naquilo que nós estamos propondo, mas hoje nós conheceremos os termos exatos. Mas a ideia é apoiar, sobretudo, os pequenos e médios projetos pela sua capilaridade e pela capacidade também de nós chegarmos a mais fazedores e fazedoras de cultura. Lembrando que, segundo o Itaú Cultural, no levantamento recente, a Bahia já tem 280 mil pessoas trabalhando na cultura. Teve um aumento aí de quase 81 mil pessoas no período mais recente. Então, é um setor que está muito aquecido, é um setor que está em muita expansão. Porque quando a gente fala da cultura, e sobretudo do audiovisual, que é a prioridade da Lei Paulo Gustavo, nós estamos falando em toda uma cadeia produtiva que não se resume somente àquilo que a gente entende, às vezes, como produção, como uma produção de cinema, mas tem uma cadeia da alimentação, do turismo, de transporte, de alimentação, de iluminação, de som. 148 milhões reverbera um bocado, né? Com certeza, e estudos comprovam que cada R$1 investido em cultura tem um retorno de 1,60. Então, a gente está, na verdade, é uma via de mão dupla. Quando há esse investimento, o investimento dessa monta, como acontece agora, não tenho nenhuma dúvida que ele reverte em muitos ganhos para o Estado e para a sociedade. É importante você falar isso, porque destaca não somente o aspecto da possibilidade de trabalho para a gente, que é da área de comunicação e cultura, de experiência, de vivência, de apreensão de produtos culturais pelo público, isso é maravilhoso. Mas me diz uma coisa, Bruno, chegar no estado inteiro, mantendo essa política de territorialização, como você está dizendo, contemplar médios e pequenos projetos também, eu acho bacana, mas me diz uma coisa, isso vai gerar para a Secult uma trabalheira dos pecados, que vocês vão ter que analisar, desde a parte burocrática até o próprio mérito de proposta, de uma quantidade incrível de projetos. A Secult está preparada para esse desafio? Está preparada sim, Ernesto, porque nós conquistamos também, fruto dessa articulação que nós temos feito nacionalmente, e aí, particularmente, eu participei muito ativamente disso, junto a outros secretários estaduais. Nós conquistamos na regulamentação que uma porcentagem que deve ser em torno de 6%, ou um limite de R$6 milhões, dependendo do tamanho do Estado, para a gestão da lei.
para a contratação de pareceristas, de uma equipe especializada para dar agilidade a isso. Os municípios também terão essa possibilidade. Ontem eu tive uma reunião muito produtiva com os secretários municipais, que todos terão a possibilidade de contratar uma equipe especializada dentro do recurso da lei, porque sem isso seria inviável. Eu, quando cheguei na secretaria, eu fui consultar como é que foi a execução da Lei Aldir Blanc, né, que movimentou a cadeia produtiva da cultura durante a pandemia. E aí me disseram, olha, secretário, a secretaria parou para isso, mas nós não tivemos muita dificuldade, porque vieram os trabalhadores dos teatros, das bibliotecas, dos museus, como tudo estava fechado, todo mundo virou parecerista de projeto. Eu disse, bom, mas isso agora é inviável, porque nós temos todos os equipamentos funcionando, não estamos mais, a pandemia não está mais, felizmente nós passamos por esse momento. E aí, como é que faz? Não teria como, e a sua pergunta é muito pertinente nesse sentido, Ernesto. Então, nós dialogamos com o conjunto de secretários e com o governo federal e conquistamos essa garantia de Muito que uma importante. pequena parte do recurso, mas muito importante para os estados e para as prefeituras, será destinada para a formação de equipes exclusivas para a gestão da lei. E, além disso, nós estamos promovendo também, a Secretaria de Cultura do Estado, uma capacitação para os gestores municipais e para produtores e fazedores de cultura. Faremos uma plataforma online com orientações de como apresentar os projetos, sobre prazos, sobre prestação de contas, porque o nosso interesse é que todos e todas, de uma forma mais ampla possível, tenham acesso aos editais, que serão simplificados também, mas, sobretudo, tenham acesso a esse recurso tão importante. Bruno, me diz uma coisa, você está executando agora um orçamento que foi feito ano passado, claro, pelo governo anterior, embora seja um governo de continuidade, mas é outro governador, e o governador Jerônimo Rodrigues naturalmente tenta imprimir suas marcas na gestão que ele lidera. Então eu te pergunto, para o ano que vem, dá para a gente esperar aquela reivindicação clássica de todo o meio cultural, que a gente tenha garantido pelo menos 1 ou 1,5% do orçamento para investir em cultura, até considerando essa importância econômica que você destacou, para cada R$1 um retorno de 1,60? Eu sei que é difícil, o cobertor é curto e todo mundo tem demanda e tudo é importante e urgente, mas a gente pode criar essa expectativa, pelo menos de uma progressão dentro do mandato do governador Jerônimo Rodrigues? Com certeza, isso você tocou exatamente no ponto. Essa é uma reivindicação histórica do setor cultural. Eu sou militante da cultura, sei disso, participei já de muitos momentos dessa reivindicação, que é nacional, inclusive, pela garantia de um orçamento mínimo para a cultura, assim como tem para a saúde, assim como tem para a educação. E a reivindicação, portanto, ela é muito justa. O que nós temos nos comprometido é trabalhar por uma progressão do orçamento. Isso é um compromisso. O governador foi sempre muito sensível aos temas da cultura, ele dá muita atenção e nós estamos assumindo uma agenda, Ernesto, que vai nesse sentido. Toda a possibilidade que o governador está nos dando de trabalhar numa diversificação da cultura, ao mesmo tempo que nós estamos assumindo aí grandes projetos, como, por exemplo, a reforma do Teatro Castro Alves, da sala principal do Teatro Castro Alves, que deve custar entre 180 e 200 milhões de reais. Tudo isso, obviamente, se dará com um aumento progressivo. Essa notícia é maravilhosa, mas me permito te interromper, porque ficou faltando na informação dessa CUT a gente saber quando vai rolar essa reforma. Que, na verdade, isso ainda, eu estou falando um valor aproximado, porque o que acontece? Nós temos um projeto de 2019, o projeto é de 2010, na verdade. Em 2019, ele passou por um processo de atualização e, naquele momento, o valor estimado era de 125 milhões de reais. Agora nós estamos fazendo uma nova atualização desse projeto. Porque o que acontece? As coisas estão mudando o preço e, do ponto de vista cênico, de tecnologia, os equipamentos vão ficando cada vez mais modernos. Então, aquilo que foi em 2019 não necessariamente é a mesma coisa agora. Isso está acontecendo neste momento. Então, o projeto está em atualização e nós teremos aí, nas próximas semanas, o valor e o cronograma para apresentar à sociedade baiana. Mas deve ficar em torno disso que eu te falei, é a projeção, entre 180 e 200 milhões de reais para a completa reforma da sala principal e do foyer do Teatro Castro Alves. Bruno, a gente está conversando aqui com o Bruno Monteiro, que é o secretário estadual da Cultura. Nosso colega jornalista, chabrado para nossa sardinha também. É verdade. O Bruno, a regulamentação da lei Paulo Gustavo, hoje com a presença de Lula, certamente
é o grande fato do dia, não é, na área cultural, mas eu acredito que você deve aproveitar a presença da ministra Margarete Menezes, do próprio presidente Lula, ou seja, os secretários de cultura de outros estados, para discutir outras questões, como, por exemplo, no que se refere ao patrimônio histórico da Bahia, e em particular aqui o Centro Histórico de Salvador, que nesses últimos dias ganhou uma evidência maior por conta aí de episódios de violência, e a gente sabe que a falta de segurança não é o único problema do Centro Histórico de Salvador. Qual o cenário você vislumbra? Que questões você deve levar para uma mesa, caso tenha essa oportunidade aí de conversar com a ministra Margarete Menezes, com outros colegas, enfim, com gestores da área da cultura, para valorizar mais ainda o patrimônio histórico da Bahia, em particular o Centro Histórico de Salvador? Bom, nós estamos numa agenda bastante intensa ao longo dessa semana, com dirigentes aí de cultura dos municípios, dos estados, das capitais, e com os dirigentes do Ministério da Cultura. Estão chegando. Ontem eu fiquei até a noite, bem tarde, inclusive, uma parte da equipe da ministra Margarete discutindo uma série de questões, porque para nós, aqui do governo do estado da Bahia, e é uma orientação do governador Jerônimo, isso desde o início, buscarmos o máximo de integração ao governo federal. Então, nós temos assim, de fato, estamos ali juntos, vendo tudo que eles estão implementando, e muitas vezes eles se socorrem também à experiência dos estados, sobretudo estados que já têm uma trajetória mais consolidada de trabalho, como é o caso da Bahia. Então, é uma relação de troca muito, muito, muito significativa. Mas hoje, especialmente, haverá uma reunião entre as nossas equipes, entre o IFAM e o IPAC, sobretudo, para discussão especialmente sobre o patrimônio. É uma pauta que eu já tenho conversado com a ministra Margarete há algum tempo, fui a Brasília procurá-la recentemente, porque o que acontece? Nós temos um conjunto de bens imóveis, né, que são tombados, mas, sobretudo, que são de propriedade do Estado, e que precisam de algum tipo de manutenção. Estão, né, degradados com o tempo, muitos oferecendo até risco à população. Então, nós precisamos, de fato, de uma política estruturante para esses bens. E isso nós não faremos com o orçamento que nós temos, ou de forma desarticulada, não é possível, não teremos como trataremos um caso específico ou outro. E isso precisa de uma política, de fato, estruturante. Então, a equipe da ministra, dinheiro, sobretudo, a equipe da ministra, do IFAM, está sendo muito sensível. Nós estamos numa conversa já ao longo dos últimos meses, e essa reunião hoje avança nisso. Nós devemos assinar um protocolo de intenções com o Ministério da Cultura, deve ser o resultado disso, para o quê? Para uma política, de fato, que consiga avaliar a situação e dar uma destinação. Vocês falaram aqui antes da entrevista sobre a questão da habitação. É uma das propostas. O presidente Lula já deu essa sugestão para que imóveis que estejam aí abandonados ou sem uso sejam destinados, possam abrigar o Minha Casa Minha Vida. Isso é uma proposta que nós temos dialogado, porque consideramos muito interessante, porque como é que se enfrenta problemas complexos, como é o do Centro Histórico? Dando vida aos bairros, e vida a gente dá a partir das pessoas morando, das pessoas vivendo, tendo uma rotina, além, obviamente, de todo mais, de uma programação cultural, que é sempre muito importante, é algo que inclui socialmente, que diversifica o público, que, enfim, dá uma vida e um movimento ao bairro, assim como a educação, como toda a área de assistência. Mas o que nós temos insistido desde o início, que soluções para o Centro Histórico ou para qualquer outro patrimônio nosso só acontecerá se for de forma conjunta e articulada. Nenhum ente o fará sem o diálogo com os outros, sem a parceria, sem o entendimento de qual é a participação de cada um naquilo ali. E nós, especialmente do Estado, sobre o Centro Histórico, temos uma responsabilidade muito grande, que a presença do Estado, do governo do Estado, no Centro Histórico, no Pelourinho, de forma mais específica, é muito grande. Nós estamos lá na gestão dos lagos, na gestão da programação cultural, nós estamos lá com cerca de 80% dos imóveis do Pelourinho são de propriedade do IPAC, nós estamos lá com o CCPI, nós estamos lá com o IPAC, então a nossa vivência é muito grande, e nós estamos juntos, queremos ser
parte da solução para os problemas de uma melhora, mas não uma melhora que faça paliativos ou que cause a gentrificação. Essa não nos agrada e sobre isso nós não discutimos. Nós queremos, de fato, soluções para os problemas complexos que vive o centro histórico, mas, sobretudo, para dar vida àquele importante patrimônio para a Bahia e para o Brasil. É isso aí, gestão compartilhada, tudo a ver para... Estamos nessa expectativa. Valorizar mais ainda o nosso centro histórico de Salvador. Bruno, muito obrigado. Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia. Jefferson, deixa eu dar só um cumprimento aqui a Bruno, pedir a ele, faz o favor, se você conseguir, Bruno, dá um abraço numa figura que você puxou agora para integrar a sua equipe, não sei se você consegue, mas ele tem um coração maior do que a pança, em todo caso. Dê um grande abraço a Najib Barroso, ex-secretário de Cultura lá de Conquista, que você está confiando a ele aí a direção dos pontos de cultura, e vai ser muito importante resgatar essa rede. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Com certeza darei esse abraço, uma figura que realmente vem somar muito. Agradeço a vocês a oportunidade, convidar todos e todas que estão nos acompanhando para irem à Concha Acústica hoje, a partir das 17 horas. Vai ser um ato lindo, artístico, político, mas de muita força para a cultura. O acesso será liberado, mas sujeito à lotação, obviamente, e quem não puder ir ou não conseguir entrar, a TVE e as nossas redes sociais estarão transmitindo, então fica o convite, e obrigado pela oportunidade. Quero mandar também um abraço para João, para Luciano, do À Tarde, queridos amigos, e a todos vocês, Jefferson e o nosso amigo Ernesto, de uma forma bastante especial. Um abraço, obrigado. Valeu, Bruno, um abraço para você também. Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia, e logo mais à tarde, lá na Concha Acústica, a assinatura, a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que vai destinar